vai gostar do assunto que a gente vai começar o programa. Vou convidar todo mundo para vir para cá, porque vocês devem acompanhar que de tempos em tempos surgem uns alimentos que parecem assim como milagrosos, né? E aí eles prometem, não é só emagrecimento, mas prometem também saúde, prometem nutrição. Mas o mais que impressiona é que como se você, ao comer aquele alimento, de repente, ele te ajudasse na sua manutenção. Vamos vir para cá, porque a gente colocou alguns desses alimentos aqui. Tem vários, né? A gente tem aqui o óleo de coco, todos os derivados dele, manteiga, leite. Temos a chia com a tapioca, muito na moda. Essa frutinha vermelhinha, goji berry. Os chamados sucos verdes. Bom, tem um monte de coisa que a gente vai detalhar, mas eu vou começar com a Desirê, para ela já tirar logo uma dúvida, porque quem anda muito na berlinda é o óleo de coco, né? Que ele surgiu assim, como se ele fosse ajudar a prevenir algum tipo de doença e que ele iria ajudar realmente a pessoa a emagrecer ao consumir. O que tem de verdade nisso? Bom, a verdade é que o óleo de coco ele é uma excelente opção, né, para quem não quer consumir manteiga, por exemplo, para quem quer diminuir o consumo de outros óleos vegetais, principalmente. Só que o óleo de coco ele está sendo vendido como emagrecedor, porque ele tem um tipo de gordura que realmente é queimada muito rápido pelo corpo. Porém, quem é queimada é ela. Então, se você consome ela, é ela que vai ser queimada. Se você não consumir, ela não vai queimar nada além dela. Então, ele não vai emagrecer ninguém. Tá? Eu acho que isso é uma coisa super importante. Mas tem outra vantagem, que surgiram novos produtos do coco. Então, por exemplo, né, o açúcar do coco, a farinha, né, que pode ser um bom substituto do leite convencional. Eu acho que tudo que vai variar a alimentação e é de fonte bem natural, como essa, são sim uma boa opção. Só a gente não acreditar que vou consumir esse óleo de coco e vou ficar mais magro por conta disso. Não. Só se você consumir o óleo de coco, te der muita saciedade, que pode acontecer com algumas pessoas. Você ficar muito tempo sem comer. Exatamente. Diminuir. Vocês já adotaram algumas desses produtos aqui? Já entrou alguma coisa dessa na alimentação? Vários. O óleo de coco, geralmente, toda manhã eu tomo com café. Com café, A gente chama de bulletproof, né? É isso, igual você disse, a gordura, me corrija se eu estiver errado, mas a gente fica um tempo maior sem comer por conta da gordura do óleo de coco e eu tenho utilizado bastante, assim. É uma coisa que, é algo que, para um pré-treino, por exemplo, é bom porque não pesa e me dá energia, né? Então, eu sempre vou... Ele pode ser sim uma opção, né? Mas só se realmente der saciedade. E não acontece em todo mundo, né? Não acontece em todo mundo e muitas vezes o que acontece? A pessoa fica horas sem comer porque falaram pra ela que dava saciedade e aí na refeição seguinte come um monte, né? Come mais do que comeria normalmente e aí não funciona. Não, e aí o que acontece é o boca a boca, né? Que, por exemplo, funciona pra ele, ele conta e aí, vamos supor, a pessoa sem consultar ninguém, nenhuma orientação, vai e passa a consumir como se fosse funcionar pra ela. E não é assim, né? Não, definitivamente. Cada corpo absorve os diferentes alimentos de um jeito, né? Porque o Lucas Luco tem esse efeito, não significa que a Débora vai ter. Você já utilizou, Débora, alguma coisa? Bem, esse assunto... Verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Eu já utilizei. Porque meu marido usa muito, ele é low carb, acho que o coco é um dos alimentos que ele pode consumir. Low carb quer dizer que usa pouco carboidrato. Quase não come carboidrato, nada. E quando vai comer, come um carboidrato de fácil absorção, batata doce ou uma fruta, enfim. Muito difícil essa vida dele. E aí ele usa o açúcar de coco, usa muito alguns adoçantes mais naturais, e aí eu já provei. Mas para mim é muito difícil, porque eu tenho uma alimentação errada desde a infância. Meu pai e minha mãe não comem bem, não comem de forma saudável, não comem legumes, verduras. E a gente em casa nunca teve, nem eu, nem meus irmãos. Então a gente não consome mesmo. E para mim é muito difícil introduzir esse hábito depois de velha. Mas estou tentando. Velha não, né? Vamos corrigir isso já. Depois da infância. Isso, né? depois de adulta. Depois de adulta. Suquinho verde, assim, se eu te sugerisse, para você é um sofrimento? Para mim é muito sofrimento. Muito sofrimento? Mas dizem que esse é um dos mais saborosos. É abacaxi, gengibre e o que mais? Couve. Vamos lá, eu vou beber. Coragem. Quer provar? Mas eu vou ser sincera. Quer, Thelma? Quero, gosto. Você gosta? Já usei. Já usou também? Já usei. Mas usou com alguma recomendação? Bom, Porque você ouviu dizer que era bacana e aí tudo bem, o suco vale a pena provar, né? Vale a pena provar e eu gostei. Eu fiz uma dieta porque eu precisava realmente perder. Eu perdi bastante peso durante 6 meses, basicamente reduzindo carboidrato. Basicamente foi uma dieta e... As pessoas comem uma grande quantidade de carboidrato. Então, por exemplo, quando a Débora fala low carb, a gente tem que entender que uma coisa é a pessoa fazer a restrição total. Mas eu acho que se a pessoa conseguir diminuir um pouquinho na alimentação dela, ela vai
vai sim ter grandes benefícios. Então, ao invés de ficar consumindo um pão à tarde, ou um biscoito, ou uma barrinha de cereal, comer uma fruta. E o meu marido trabalha com alimentos vivos. Ele não, comida de verdade, ele chama. Então, o que vem da árvore, do chão é comível. O que vem do saquinho para ele não é comível. A gente fala, descasque menos e desembale, descasque mais e desembale menos. Né? Então ele não come nada que seja industrializado, ele tenta comer tudo natural. E aí ele abusa um pouco da gordura natural, que dizem que é muito ruim. Mas ele usa banha para fritar em vez de usar margarina, por exemplo. Deixa eu só colocar o doutor Fernando nessa história, no sentido de que muitas vezes alguns desses alimentos surgem como salvadores, mas depois eles são meio que amaldiçoados. Então, assim, o ovo já teve a fase boa e depois todo mundo não podia comer ovo, agora é só a clara. Aí, de repente, o café é ótimo, o café não é mais ótimo. O chocolate é bom, o chocolate não é bom. O óleo de coco agora está nessa questão. Quer dizer, o que acontece? É a ciência que evolui, vai pesquisando mais e aí descobre? Ou o que acontece para ter essas variações tão grandes? Fátima, 500 anos antes de Cristo, na época de Hipócrates, considerado o pai da medicina, ele já tinha um aforismo que ele dizia, né, que o alimento seja o seu remédio e que o remédio seja o seu alimento. Já dizendo que se você tem um estilo de vida saudável e escolhe o que você põe para dentro do corpo, você tende a ter mais saúde. Cerca de 5% das pessoas que decidem hoje, que está em casa assistindo, de repente decide começar a prestar atenção na alimentação e fazer atividade física. Apenas 5% de todo mundo que decidir, em 2 anos continua com o mesmo hábito. Então 95% das pessoas abandonam tudo. Então, existe um comportamento humano de querer as coisas imediatamente. Existe uma ansiedade para isso. Por isso que as dietas, elas pegam tanto. Mas o fato é que é muito difícil você avaliar se com um remédio seja difícil, que você pega um elemento específico e testa. Imagina pegar algo da alimentação, colocar na população e depois verificar se isso teve algum impacto real na saúde ou não. Estudos maiores, como por exemplo, de averiguar se a dieta que é praticada no Mediterrâneo teve efeito ou não, ou se melhora a questão do envelhecimento, desenvolvimento cerebral, se previne demências, já foram publicados e de fato parece que isso mostra, mas é um estudo complexo, que você tem que seguir as pessoas por muito tempo. Né? Então você começa a fazer uso do coco, você vai colher exames de sangue depois. Mudou mesmo o colesterol? Sim ou não? Mudou o que na sua vida? Além, né, do peso na balança ou você se sentir bem. Por isso que é tão difícil, por isso que surgem cada vez mais uma dieta, uma proposta diferente e às vezes cai por terra, porque ela não se sustenta. Você pode prevenir e tratar com óleo de coco Alzheimer, AIDS, aterosclerose, melhorar o perfil lipídico, ajuda no câncer, em infecções, em infestações, em diabetes, em redução de peso, em ganho de peso. Então, existem trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos em todas essas áreas. Eu gostaria de começar discutindo com você, primeiro, a estrutura do óleo de coco. O óleo de coco é uma gordura saturada, mas as gorduras saturadas são muito diferentes umas das outras. Você tem gordura saturada de cadeia curta, você tem gordura saturada de cadeia média e você tem gordura saturada de cadeia longa. Gordura saturada de cadeia curta, nós temos o ácido acético, o propiônico, o butírico, o valérico, o capróico. Esses são de cadeias curtas, eles vão até 6 carbonos. Aí você tem as gorduras de cadeia média, onde você tem o caprílico, o cáprico e o láurico, que são 3. Só para você ter uma ideia, 64% da gordura do coco é de cadeia média. E desses 64%, 47% é ácido láurico. Só para você ter uma ideia, o ácido láurico, o leite materno, que é o melhor alimento que existe no mundo, 14 a 19% da gordura do leite materno é ácido láurico. Ou seja, se é bom para o recém-nascido, por que não vai ser bom para o adulto? Porque o ácido láurico é tão badalado? Primeiro porque quando ele cai no estômago, ele é quebrado e ele forma uma coisa chamada monolaurina, que mata fungo, mata bactéria, mata vírus, mata parasita. Hoje, nos Estados Unidos, a monolaurina é comercializada à parte. Ela é extraída do coco e ela é comercializada para tratar infecções que são resistentes
antibióticos. Para tratar candidíase sistêmica. A mulher que tem corrimento vaginal, ela faz uso da monolaurina. 30 dias de tratamento está resolvido. Ela é usada em vários aspectos da medicina clássica, para você ter uma ideia. A maior concentração é de ácido láurico, que é 47%. Aí nós temos uma grande concentração de ácido caprílico, que é 9%. O ácido caprílico é muito poderoso como antifúngico. Talvez uma das substâncias mais poderosas como antifúngico que nós conhecemos na medicina. Aí vem o ácido cáprico, que também, quando quebrado, vira monocaprina, que também tem ação. Aliás, todos os triglicéridos de cadeia média, seja ele o caprílico, o cáprico, o láurico, o Dr. John Cabara, professor de farmacologia e química da Universidade State Michigan, ele, em 1966, ele descobriu pela primeira vez que os triglicéridos de cadeia média tratavam tanto infecção quanto infestação. Vou dar um exemplo para você de vírus. Se você pegar o vírus do HIV, se você pegar o vírus do Epstein-Barr, se você pegar o vírus da hepatite C, eles podem ser tratados com o uso do ácido láurico, com o uso do óleo de coco. Por isso, sem resistência. Aliás, todo lugar onde predomina a culinária do coco, você vai ver que tem lugares como Puka Puka, perto da Nova Zelândia, 75% da caloria diária de um habitante de Puka Puka vem do coco. Você tem Tokelau, que é outra ilha perto, 60% da ingestão calórica diária vem do óleo do coco. Em Puka Puka, em Tokelau, por exemplo, não existe diabetes, não existe obesidade, não existe câncer, não existe doença cardíaca. Você vai dizer, isso é genético. Não, não é genético. O Dr. Ian Pryor, chefe do departamento de cardiologia do Hospital Wellington, porque a capital da Nova Zelândia chama-se Wellington, existe o Wellington Hospital, General Hospital, e ele fez um estudo onde ele viu pessoas que moravam na ilha e que mudaram para a Nova Zelândia e que deixaram de comer coco, porque na Nova Zelândia, propriamente dito, essa não é o mesmo costume, e todos eles desenvolveram doenças degenerativas crônicas. Todas as ilhas do Pacífico Sul predomina o óleo de coco, a culinária. Tem lugar, por exemplo, que ingere mais de 100 gramas de óleo de coco por dia. O Dr. Lindenberg, da Suécia, fez um estudo na ilha de Kitava, onde ele mostrou que lá ele não encontrou nenhuma doença degenerativa na ilha de Kitava, e lá eles ingerem mais de 100 gramas de óleo de coco por dia. Olha que coisa impressionante. Se você vai para as Filipinas, onde o Dr. Conrad Deiret, estudou pacientes com HIV e pacientes com AIDS. Então, ele mostrou, publicou, está aí no seu Google acadêmico, para você pesquisar, ele mostrou que os pacientes com HIV que recebem óleo de coco não transformam em AIDS. Eles são HIV positivo, mas eles não evoluem para AIDS, porque o óleo de coco atua no envelope gorduroso e na transcriptase reversa, inibindo a transcriptase reversa, e não permite que o vírus do HIV progrida a ponto de causar o AIDS. Olha que coisa fascinante. Vírus como Epstein-Barr, vírus como HIV, vírus como da hepatite C, bactérias como Helicobacter pylori, como Chlamydia pneumoniae, como todos os grãos positivos, são tratados com óleo de coco. Isso está na literatura para quem quiser ver. É só ter o trabalho de chegar lá e procurar, porque está lá para todo mundo ver o poder do ácido láurico e o poder da monolaurina, e fazer tudo isso e muito mais.